E a grande hora para o Bitcoin e para as criptomoedas está chegando, pessoal. A gente teve um dia de alta para o Bitcoin aí, bem no finalzinho do dia, o Bitcoin resolveu virar para cima. Bolsas americanas também subindo nos futuros agora de noite. Isso tudo porque amanhã vai ser o dia do Jerome Powell, vai ser o dia mais esperado da semana. O mercado todo vai estar atento no que o Jerome Powell vai falar, se ele vai sinalizar cortes ou não de juros. Tivemos eventos importantes também agora de noite que ajudaram o mercado a subir. Vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que impactaram o mercado nas últimas horas e podem impactar nos próximos dias. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas, pessoal. Mas antes de continuar, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube e bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Já esquecendo, tá? Sigam também o nosso canal no Telegram, porque lá a gente posta em primeira mão notícias que podem vir a ser relevantes para investidores de criptomoedas, tá? Mas bora lá falar do que está acontecendo, pessoal. Atualizando aí o gráfico do Bitcoin, tá? O gráfico do Bitcoin validou aquele possível retângulo que ele estava fazendo nos últimos dias, mas o Bitcoin está respeitando aquela tendência de alta, aquela linha de tendência de alta que a gente traçou ontem, ela serviu aqui do ponto de vista da análise gráfica como um ponto para o Bitcoin fazer aí um pivô de alta, tá? Então, eu vejo aqui sinais de que a gente tem aí uma tendência de alta para o Bitcoin, é o que parece, tá? Com alvo ali na região dos... deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei o gráfico aqui em porcentagem. Alvo ali na região dos 102 mil dólares, tá? Então o Bitcoin segue ali apontando para os 102 mil dólares. Será que vai? Pessoal, eu tenho aí as minhas dúvidas, tá? Os meus questionamentos. Primeiro, tá? O que a gente tem aqui no Bitcoin, né? Na situação da análise gráfica, temos aí, pessoal, o Bitcoin aí sem novos padrões em relação aos últimos dias, tá? O que a gente vê aí que ele está respeitando a linha de tendência de alta. Agora ele precisa romper aqui a região dos 98 mil dólares, que é o último topo, para confirmar aqui esse pivô de alta, tá? Por enquanto ainda não tivemos um rompimento, mas saibam que os 98 são o nosso ponto decisivo aí. Temos que olhar aqui também, pessoal, para as bolsas americanas, afinal é de lá que a maior parte dos movimentos que aparecem aqui nas criptomoedas tem vindo nos últimos anos, e as bolsas americanas tiveram uma leve subida ali por volta das 19 horas da noite, quando saíram notícias de que autoridades dos Estados Unidos e da China vão se reunir na próxima sexta-feira na Suíça para negociar as tarifas, tá? E, meus amigos, isso aí animou bastante os mercados. O mercado olhou isso e falou, olha, pode ser que a gente tenha aí alguma solução aí, pelo menos momentânea, para essa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que é o que vem preocupando mais os mercados aí desde o dia 2 de abril de 2025, quando o Donald Trump anunciou ali o famoso dia da libertação, colocando tarifa em todo mundo, tá? E, meus amigos, o mercado, então, está de olho nisso. Eu acredito, inclusive, que essas negociações da sexta-feira podem ser até mais relevantes para o Bitcoin e para as criptomoedas do que o pronunciamento do Fed de amanhã, tá? E eu falo isso porque o Fed meio que já tem, o mercado já tem uma expectativa do que o Jerome Powell vai falar ali, tá? Enquanto que essa negociação aqui, o mercado ele tem muita expectativa em relação a isso, tá? Ele não sabe muito bem como isso pode sair, mas ele sabe que se isso aqui sair, seria uma notícia extremamente boa, seria uma notícia excelente. A gente também teve uma notícia bastante preocupante agora de noite, pessoal, de que a Índia ela lançou uma operação militar aí contra o Paquistão, e o Paquistão retalhou, tá? Enfim, é o tipo da coisa aí que é preocupante. E no caso aí da Índia e Paquistão, pessoal, não é como o caso do Irã no ano passado, que o mercado tinha medo dele entrar em confronto direto com Israel e com os Estados Unidos, né? O caso aqui são dois países que não são os maiores produtores de petróleo do mundo, mas são dois países aí que contêm armas de destruição em massa, tá? Então, isso aí é o que é mais preocupante, mas parece que a coisa não foi muito além, tá? Teve uma tensão, aconteceram ali combates, mas não saiu de controle. De qualquer forma, pessoal, eu achava que o mercado deveria ficar pessimista em relação a um evento desse, tá? Mas o mercado ficou mais atento ali à notícia de que a China e os Estados Unidos vão negociar na próxima sexta-feira, isso que moveu o mercado. Em termos de eventos macroeconômicos, pessoal, como eu disse, tá, o importante para amanhã é as declarações do Fed, tá?
a coletiva de imprensa que o Jerome Powell vai dar ali às 15h30. O mercado todo vai estar atento ali ao que vai ser falado ali na parte da tarde e dependendo aí do que sair dessa coletiva de imprensa, pessoal, a gente pode ter aí o mercado caindo ou subindo ou fazendo tudo no mesmo dia. Isso porque geralmente quando você tem o horário ali das declarações do Jerome Powell, o mercado costuma ficar bastante volátil, tá? Porque uma hora ele fala uma coisa boa, uma hora ele fala coisa ruim. É um horário, inclusive, que não costuma ser um horário muito legal para ficar operando, tá? Um horário bastante arriscado. Em termos de análise de sentimento, pessoal, agora de noite tivemos o aumento das apostas na queda, tá? Os investidores começaram a abrir posições short aí nas últimas horas e as baleias não perderam tempo e jogaram o mercado para cima, tá? A gente vê aqui que o long short ratio tem caído bastante ao longo do dia, enquanto que o open interest vem subindo, tá? Ou seja, o pessoal está abrindo posições apostando na queda e as baleias estão jogando para cima. E o ponto aqui com mais liquidez no mapa de calor, pessoal, é a região ali dos 98 mil, tá? Então, na minha visão, as baleias podem tentar jogar o Bitcoin ali nos 98 mil para tomar o dinheiro desse pessoal que está alavancado na queda. A gente não vê muito mais liquidez aqui acima nos últimos 7 dias, tá? Então o principal ponto ali seria os 98 mesmo, que inclusive é a região de resistência que eu mostrei na análise gráfica. Em termos aqui de análise das principais criptomoedas, pessoal, a situação continua ruim para as altcoins. A dominância passou dos 65% hoje, tá batendo o alvo daquela bandeirinha de alta que a gente desenhou nos últimos dias. Lembrando que o alvo para a dominância do Bitcoin está acima dos 66%, tá? Que é o alvo daquele triângulo ascendente que a gente alertou lá no mês passado aqui no mercado, aqui nos vídeos, tá? A gente também, pessoal, tem aí um topo duplo gigantesco na Ethereum, né? Indo para o gráfico da Ethereum, o semanal da Ethereum tá ruim, tá no gráfico de 1 hora. Ela chegou a testar a região de suporte ali próximo dos 750 que eu tinha falado no vídeo de ontem, pessoal. E logo em seguida voltou aqui para testar a região dos 1850. 1750 era o suporte, ela testou e 1850 ela testou de novo hoje, tá? Ou seja, a Ethereum está presa aí nessa região entre 1850 e 1750, tá? A região dos 1850 é uma região boa para vender e a região dos 1750 é uma região boa para comprar aí pensando no curto prazo, tá? Mas a gente não tem sinais além disso. Solana, meus amigos, também subiu aí acompanhando o mercado, mas não fez nenhum padrão aí muito... não fez nenhum padrão aí que daria para a gente abrir uma operação agora, tá? Foi mais aí um pump mesmo do mercado com a notícia das negociações. A ADA Cardano ontem, pessoal, parecia estar rompendo para baixo, ombro, cabeça, ombro, mas acabou voltando ali para cima, tá? Esse movimento ainda pode vir a ser um pullback se o mercado voltar a cair amanhã, tá? A reunião do Fed pode aí ser um gatilho aí para o mercado tomar alguma direção, tá? BNB, meus amigos, gráfico da BNB também aí ser um padrão aí muito bem definido, tá? A gente pode forçar a barra aqui e falar que ela rompeu para cima, um ombro, cabeça, ombro invertido aí nos últimos dias, né? Um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para a BNB, a gente vê alvo para ela, pessoal, lá na região dos $616, tá? Então esse é o alvo aí para a BNB. XRP, meus amigos, gráfico da XRP aí tá andando de lado aí, tá? Parecia estar formando um ombro, cabeça, ombro ontem, hoje voltou para cima, isso ainda pode ser um pullback, ela pode ali cair ali para a região dos $1,90. Dogecoin, meus amigos, parece estar formando ali um ombro, cabeça, ombro também, tá? Parece estar fazendo pullback. A impressão que eu tenho, pessoal, é que o mercado todo está fazendo pullback. O Bitcoin já chegou perto ali de uma região de resistência. As altcoins todas com padrões aí indicando baixa para as próximas horas, mas subiram rapidamente, né? Provavelmente retestando região de resistência. Tron andando de lado. Token Tom do Telegram, pessoal, quase no alvo daquele ombro, cabeça, ombro que a gente comentou aí nos últimos dias, tá? Então, quase lá nos 3, o alvo dele está nos $2,87, tá? Então, o token aí com tendência de queda. AVAX, meus amigos, AVAX também caindo aí nas últimas horas, mas sem um padrão gráfico definido. AVE também sem um padrão gráfico definido, ela tá entre a região dos 180 e a região ali dos 170, né? Também está presa ali no range, tá? Pendle também, pessoal, sem um padrão muito bem definido aí nas últimas horas. Quando a gente vai ali para o gráfico da SUI, tá? Que é uma moeda importante, rompeu para baixo ali um retângulo, subiu agora de noite, mas o alvo desse retângulo está ali na região dos $3 e continua, viu? NIR, pessoal, rompeu para baixo o ombro, cabeça, ombro, com alvo na região dos $2,07, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de dar uma olhada, né? A Chainlink, tá? A Chainlink, meus amigos,
ela rompeu aquele retângulo para baixo, já dá para considerar que ela bateu o alvo desse retângulo ali na região dos 13,20, por enquanto não há padrões gráficos novos aí para Chainlink, tá? Então, a impressão que eu tenho é que o mercado está aguardando aí o Jerome Powell amanhã para ver o que ele vai falar. Eu, sinceramente, pessoal, não tô tão otimista não, tá? Eu acho que nesse cenário que a gente teve nas últimas semanas de economia forte nos Estados Unidos, o payroll surpreendeu para cima, né? A gente teve ali dados do PMI do setor de serviços ontem aí mostrando um aquecimento da economia, tá acima do esperado. Isso aí fez o mercado se preocupar com a possibilidade de o Fed não cortar juros. E agora, pessoal, a gente pode começar a ver os efeitos da inflação causada pela guerra tarifária que foi iniciada no mês de abril nos Estados Unidos. Isso pode fazer com que o Fed, nesse cenário em que a economia está aquecida e você pode começar a ter um aumento da inflação, resolva manter os juros altos por mais tempo, tá? Inclusive, pessoal, hoje a gente teve aí um dia também com o mercado um pouco estressado ali ao longo do dia. Os juros futuros subiram ali, ali na parte da madrugada, né? Depois caíram ao longo do dia, tá? O mercado está bastante agitado aí, mas a gente vai ter uma noção amanhã com as falas do Jerome Powell. No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma excelente semana e um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau, tchau.